apito final para todo mundo. Amanhã tem jogo aberto com a Renata Fã. E depois ver os donos da bola comigo. Também tem o Melhor da Tarde com a Pamela. E tem muita coisa legal. Brasil Urgente com o nosso querido Garrafa. O Jornal da Band também. A Band aí, né? Crescendo muito, diga-se de passagem. O amêndola, que não é uma fruta, certo? Certo. Você acha que o Flamengo deitou no São Paulo ou não? Deitou. Que time ridículo do São Paulo, hein? Meu Deus do céu. Abre o olho. Nossa, abre o olho, vocês vão cair, São Paulo. Já caíram no Paulista, hein? Vai cair no Brasileiro, hein? Coloca aí, Cascão. Aqui no Maracanã, Flamengo e São Paulo fizeram um jogo bastante agitado, com um controle quase que total para a equipe carioca. No primeiro tempo, a primeira grande chance de perigo saiu dos pés de Léo Ortiz, que acertou a trave de Rafael. A resposta do São Paulo veio com André Silva, que cabeceou para fora. Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo empilhou 3 grandes oportunidades. Léo Pereira arriscando da entrada da área. O Wesley de esquerda, por muito pouco, não marcou. E Gonzalo Plata, no último lance da primeira etapa, arriscou e tirou tinta da trave do goleiro São Paulino. No segundo tempo, Ayrton Lucas, que havia entrado no lugar de Alexandro na primeira etapa, teve uma lesão feia. Em uma dividida, ele teve um corte profundo na canela. O primeiro gol do Flamengo saiu dos pés de Luiz Araújo. Ele recebeu pelo lado direito, cortou para dentro e bateu bonito para abrir o placar. A partir do gol, o Flamengo administrou a partida. Até que no último lance do jogo, Luiz Araújo bateu colocado, Rafael rebateu e o Wallacian deu números finais ao jogo. Final, Flamengo 2, São Paulo 0. Agora, o rubro-negro volta suas atenções para o Santos, adversário da próxima quarta-feira, enquanto o São Paulo terá pela frente o Red Bull Bragantino. Grande garotinho. Qual a ideia do jogo, Rosinei, do São Paulo, que não teve o Lucas mais uma vez há mais de 4, 5 meses? Né? Parece que ele fez uma cirurgia, porque era um trauma. Eu já disse, quem teve trauma fui eu, que vi meu pai, Viralizou de novo essa história. Meu pai fazendo amor com a minha mãe com 5 anos. Faz 53 anos que eu lembro isso. Trauma fui eu, diga-se de passagem, não é verdade? Trauma foi o Theo, quando chegou na chácara do irmão dele, viu o irmão dele, né, fumando lá aquele cigarro, né, Theo? E aí, Rosinei, o que você pode falar em relação ao São Paulo? Que fase que tá o São Paulo aí? Que fase que tá o São Paulo, craque. O São Paulo realmente ontem muito apático na partida contra o Flamengo, né? O time do Flamengo colocou um ritmo de jogo com muita intensidade, né? O time do Felipe Luiz, ele conseguiu que esse time jogasse com intensidade contra o São Paulo e o São Paulo não conseguiu sair. Se ele fosse o Rafael, era 8. Se não fosse seria o Rafael, 8, seria né? Uma goleada mesmo. O São Paulo ficou atrás ali se defendendo, não teve contra-ataque, não teve uma armação de jogada. O Oscar ontem não conseguiu articular bem a equipe do São Paulo. Então o São Paulo ficou muito atrás ali, né, protegendo a sua defesa, que acabou tomando 2 gols e não conseguiu ter uma reação, craque. Eu posso falar do Felipe Luiz? Por favor. De quem? Do Felipe Luiz? Por favor. Não. Ou você vai esperar? Não, vamos falar dos lances, aí eu boto ele falar e depois você fala. Não, tranquilo. Tranquilo, mas pode falar à vontade. A Gabi, o Quesada também aí. Porque o Flamengo ontem realmente amassou o São Paulo. O São Paulo vai ter muitas dificuldades. Eu acho que agora, com a chegada do Crespo, a tendência é melhorar. Eu acho que o Crespo vai melhorar esse time, mas o São Paulo vai sofrer um pouquinho ainda. E o Flamengo não, o Flamengo está pronto, né, gente? O Flamengo está pronto. O Flamengo vai... sem Gerson, sem Pedro, ambiente ruim, o tal de Boto, que todo mundo já está querendo mandar embora. E não sei não, a informação que eu tenho é que o Pedro não tem um bom relacionamento com esse Boto, o Felipe Luiz quis brigar, quis comprar a briga, e que, por sinal, se o Thiago pilhado,
o meu amigo Thiago, foi o primeiro cara a falar na televisão que teve a briga do Pedro junto com o Felipe Luiz e o tal de Boto também, um ambiente ruim, e ambiente ruim é ruim. Ô, Gabi, vocês que estão aí direto dos Estados Unidos, que o Flamengo saiu, voltou, ganharam o jogo, qual é a ideia do Flamengo do que vocês viram aí e que vocês que acompanharam o jogo ontem também aí direto de Nova York, né? A distância, né, craque? A distância a gente fica de olho em Tá time triste, também. né? Primeiro do lado do Flamengo, realmente é um time... Imagina, Família é triste, eu tô hein? feliz de estar do seu lado, de estar com quesadinha. Não, que isso, ó, sorrisão no rosto aqui. Ô, craque, do lado do Flamengo é um time que muitas vezes parece criar sua própria crise, né? Uma coisa impressionante, assim. E essa situação relacionada ao Pedro começa a ficar mais delicada, mas foi boa a postura do Felipe Luiz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Do lado do São Paulo, só trazer a informação, até estava tentando confirmar se o Lucas se reapresentou hoje, se está participando dos treinos. Ele realmente faz um cronograma à parte por causa desse problema no joelho, mas hoje esteve no gramado, já começando a fazer trabalho com bola. Quem sabe não esteja perto de voltar. É uma peça que faz muita falta para esse time, não é, Quesada? Agora o Flamengo tem que virar essa página definitivamente da Copa do Mundo. Acabou. Tem que voltar as atenções para as competições sul-americanas e nacionais. Esquece o que passou aqui nos Estados Unidos. E se há algum tipo de problema no relacionamento aí de direção, jogador, técnico, é preciso dar uma solução, porque o ambiente é muito profissional, é muito dinheiro que é investido e o Flamengo não pode ficar rateando, né? Agora, o Pedro é um cara problemático, hein, Netão? Não esqueça, foi no ano retrasado, não no ano passado, no ano retrasado, ele teve aquele entreveiro lá com um dos caras da comissão do São Paulo, lembra? Teve até porrada, soco e coisa do tipo. Dizem que o ambiente dele não é muito legal dentro do grupo e agora estourou nessa semana, algo que você vai explicar pra gente também, uma crítica em relação ao comportamento dele. Então tem que saber o que o Pedro quer nessa história, né? Se ele quer ajudar ou não o Flamengo. Se ele não quiser ajudar, tchau, né? Tchau, Pedro. O que você pensa em relação ao Flamengo, Godoy, a vitória e o São Paulo também, que tá... Há quantos anos o São Paulo está na mesma draga de Santos e Corinthians? Há um bom tempo. Sim, mas depois desse período ainda, nessas condições, ele vai enfrentar o Flamengo no Maraca, com o Flamengo tendo necessidade de recuperar o que aconteceu no Mundial de Clubes. E o time do Flamengo é, sem dúvida, muito forte. Se o Felipe Luiz continuar com o controle de vestiário, com o controle do grupo, independentemente do que vai acontecer com o Pedro, o Flamengo é um dos clubes mais fortes do futebol brasileiro e sul-americano. Agora, o São Paulo precisa urgentemente... Vai perder o Wesley para Roma. Perde o Wesley para Roma. Perde o Gerson para o Zenit. Perde o Pedro desse ambiente. Perde 3 caras importantes. Disputa Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, hein? Sim, mas ele tendo o controle do grupo e com essa garotada que está subindo, jogando no meio das feras aí, com a maior tranquilidade, eu acho que não vai ter solução de continuidade, não. Ele tem, por lugar do Wesley, ele tem jogador para substituir o Wesley. Então, o Flamengo é potência. Agora, o São Paulo é que preocupa. O São Paulo preocupa porque ele precisa ter qualidade individual suficiente para o... Mas com Cédric e Enzo Dias, o São Paulo vai quebrar, né? Precisa ter qualidade individual para o Crespo conseguir fazer coletivamente ser um time competitivo. Competitivo para a parte do meio para cima. Senão ele vai ficar do meio para baixo e muito perto do baixo. Mas não tenho dúvida disso. Vamos lá. Cada um tem a sua opinião e isso que é legal, numa mesa redonda. Eu vou escutar o Felipe Luiz falar, mas tudo isso que ele falou depois do jogo, primeiro porque ganhou o jogo, certo? Segundo porque o pilhado deu a informação que saiu a briga. O Thiago Asmar é meu parceiro. É louco igual eu, a gente pensa diferente em muitas coisas, mas eu respeito gente igual a ele e é meu amigo. E se não tivesse saído, não falariam. E mais, jogador, estou falando eu, mesmo que o Felipe Luiz tenha
quase que 95% de razão, o jogador não gosta de treinador traíra. Ah, mas muita gente vai falar, e isso eu entendo perfeitamente. Olha, o Felipe Luiz tem que fazer isso mesmo. E que, por sinal, ex-jogadores que são comentaristas hoje, como eu sou. Eu não sou mais comentarista, eu sou mais apresentador e comentarista depois. Pô, mas vocês fizeram igual. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam chacrinha. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam corpo mole. Quando vocês ficaram na reserva, faziam campanha para derrubar treinador. Mentira minha. Agora, quando um treinador vem e expõe isso, e uma semana antes, ele só falou bem do Pedro. Ele falou que o Pedro estava treinando, ele falou que o Pedro estava se dedicando. Ou eu tô louco do que eu vi? Ou eu tô louco do que eu vi? Agora, o Pedro tá errado, tá. Mas o que eu aprendi no mundo do futebol não é isso que ele fez. Mas vem aí o lado europeu. Ah, você vai... E outra coisa, treinador para mim, ele só é bom quando ele... Pros 11. Pros outros não, irmão. Não pensa que é todo mundo que vai achar... Isso é o que eu penso, tá, gente? Porque eu fiquei hoje, domingo todo, eu fiquei pensando nisso. Felipe Luiz está errado? Não, em relação a cobrar o jogador. Mas expor do jeito que colocou, fazer do jeito que fez, e uma semana antes falou que o cara era legal, e jogador não gosta disso. Ambiente de jogador é igual... Jogador Pior. O jogador é pior, mas é muito pior. Mas é muito pior. Jogador, meu irmão, é uma raça de gente que ego, vaidade, grana, gosta de roubar treinador. E quando você tem Campeonato da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já saiu o Gerson do jeito que saiu, vai sair o Wesley, vai sair o Pedro, porque o Pedro não pode jogar mais. Pra ninguém. Eu quero saber se o Flamengo tem panca. E se você tem panca no Felipe Luiz para aguentar um jogador de 200 milhões sem jogar, perdendo o jogo, desclassificado. Ó, se sair da Copa do Brasil, se perder a Libertadores, você perde o emprego. Você vai perder o emprego. Porque a jogadorzada não vai ficar do seu lado. Isso é o que eu penso. Bota ele falando. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão, e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros, e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Primeiro você, Theo. Bom, eu vou procurar... A gente tem 5 minutos. Não, vou ser rápido. Eu tenho uma camisa do Pedro, da época que ele jogava no Fluminense, porque eu admirava o Pedro. E eu só tenho camisa em casa guardadinha, num lugar especial, de quem eu admiro. O Pedro realmente teve problemas com o Sampaoli, teve problemas até com o Rogério Ceni e está tendo problemas com o Felipe Luiz. Ele pode estar desmotivado. Eu hoje entrei em contato com algumas pessoas próximas a ele. Ele falou assim, olha, o Pedro está aborrecido. Ele está amunhado, aborrecido, quieto, mas ele não trouxe maiores problemas do que isso. Ele não foi lá, gritou, não fez nada. Mas quando o Felipe Luiz chega para a imprensa e fala assim, ele foi ridículo, ele foi vergonhoso, ele está colocando o Pedro contra a imprensa e a torcida. Qualquer coisa de ruim que o Pedro fizer... O cara com um ano, o cara machucou o joelho em 1 ano, nunca faltou num treino, velho. E qualquer coisa de errado que ele fizer, ele não deu um pique, o torcedor, aí, ó o cara. Então, Pedro, área, Flamengo acabou para você. Senão vai ter mais paz no Flamengo. E Felipe Luiz, abra os olhos. Você não pode
ir para a imprensa numa coletiva dessa e arrebentar com o ativo do clube e um jogador seu. Isso não é papel de treinador. Quem pode fazer isso, com outras palavras, é o diretor, que sumiu. O boto deve estar no mar. Ô, Gabi, qual a opinião de vocês? Rapidinho, a sua do Quesada. E muito obrigado e parabéns pelo Mundial que vocês fizeram. Gastaram Obrigada, tudo a craque, de diária. coração. A gente está literalmente na reta final aqui. Aí já me deixou triste. Eu queria encerrar em alto astral. Lembrei que não tem mais dolinha. Ô, craque, obrigada pelas palavras. Eu acho que o comportamento do Felipe Luiz, se ele protegeu o Pedro até aqui e a situação ficou insustentável, talvez tenha sido a única alternativa que o treinador encontrou. De fato, é fim. Esqueça tudo que sabe de jogos de guerra. O jogo de ação em larga escala War Thunder vai trazer uma tempestade de experiências inesquecíveis. De linha para o Pedro, uma pena que possa se encerrar essa trajetória tão bonita dessa forma. Por outro lado, a gente se despede da Copa do Mundo de Clubes com muito brilho, né, Quessadinha? Sim, com muito brilho. Um beijão no coração de todos aí. Valeu, Neto. Logo, logo estarei com você na rádio e na TV. E aquela história, às vezes a gente cobra os profissionais para serem sinceros. Foi muito sincerão o Felipe Luiz. Agora tem que ver o tamanho das costas que ele tem, né? Vamos ver se ele segura essa bronca agora. Eu acho que foi premeditado, foi tudo pensado. Eu acho que ele não foi de coração aberto e o peito, né, e o coração cheio de amor para dar, dando essa entrevista aí do nada. Eu acho que foi premeditado e o recado tem apoio da diretoria e da presidência do Flamengo. Alguma coisa me diz que tem apoio nessa declaração feita pelo técnico do Flamengo. Porque se não tiver, aí o Theo matou a charada. Aí o Felipe Luiz arranjou um problemão de vestiário para o restante da temporada. Um abração para vocês. Quando vocês voltam? Amanhã. Que horas que é o voo? O meu voo é meio-dia e o seu? O meu, 4 da tarde. Vou para o Canadá e depois eu vou para o Brasil. É, só para avisar o marido e a esposa aí, para eu não ter nenhum tipo de problema, né? Tchau para vocês, fica com Deus. Rosinei, conta para mim o que você pensa disso. Vamos lá, craque. Assim, primeiro que a atitude do Felipe Luiz, eu acho que de corrigir o Pedro, ele está corretíssimo. Corretíssimo, para mim também. Concordo. Botar na reserva, corretíssimo. Exatamente. Não botar para jogar, corretíssimo. Exatamente. Agora, a atitude de vir diante da imprensa e expor tudo o que está acontecendo, eu acho que ele errou aí, né? Porque realmente a gente sabe que a gente viveu lá dentro do vestiário, né? Ele ganhou o time ali naquele momento que ele corrige o Pedro, mas aí ele vence a partida e vai diante da imprensa e expõe tudo isso, ele acaba, na minha opinião, perdendo o grupo com relação a essa atitude, porque os jogadores vão ficar com o pé atrás com relação ao treinador, né? E quando você... o Felipe Luiz é um treinador jovem, é um treinador que tem capacidade demais para ser um grande treinador, mas essa questão dele ir à imprensa e expor o que o Pedro fez, o jogador não gosta. Gente, não gosta. E desvaloriza o jogador. Eu vou falar, o Godoy, a gente vai pro break, que a gente tem que ir pro break, que é importante. Na volta o Godoy dá a opinião dele. Cara, se tem uma coisa que treinador não dá certo em qualquer clube do mundo, é o que o Felipe Luiz fez. Treinador traíra e outra coisa, treinador bom é aquele que resolve o problema cara a cara, vestiário, tapa no rosto, e pá, frente e nariz. Meu irmão, aqui você não vai jogar. E aqui você não vai, porque aqui quem manda sou eu. E aqui tá todo mundo aqui. Aqui você tá fora. E acabou. Não fazer o que ele fez. Vamos pro break e voltamos já.